Sou Hércules Teixeira. Hoje vamos falar sobre onde o liberalismo econômico deu certo, porque muitos gostam de dizer que para um país se enriquecer deve-se adotar o liberalismo econômico, o índice de liberdade, que vários países desenvolveu, que é o melhor meio de se conseguir riqueza, de geração, deixar a iniciativa privada trabalhar. A iniciativa privada, vai conseguir planejar o país, redistribuir as riquezas. Tudo tem que ficar na mão da iniciativa privada, deve existir um Estado mínimo possível, intervir o menos possível na economia, deixar a lei da oferta e da demanda acontecer, deixar o liberalismo imperar, que as coisas irão se resolver. Então, diante disso, dessa ideia, eu sou um nacional desenvolvimentista, já fui um adepto ao meio ao liberal, passei alguns anos estudando, gosto muito sobre política, economia, só que eu vi que esse caminho não funcionava muito bem. Comecei a olhar para os olhos com o nacional desenvolvimentismo, sobre o Estado fazendo políticas econômicas, o Estado planejando o país. Peguei vários outros exemplos de outros países, comecei a estudar e me virei um adepto ao nacional desenvolvimentismo, porque eu acredito que essa é a melhor solução para o Brasil conseguir se industrializar, se desenvolver, ganhar novas tecnologias. Então hoje vamos começar com o primeiro país, ou vamos começar logo pelo o país mais rico do mundo em PIB nominal, porque em PIB per capita a China já ultrapassou os Estados Unidos em dólar PPP, não em PIB per capita não, perdão, em dólar PPP a China já passou os Estados Unidos. Só em PIB nominal que ainda não, os Estados Unidos ainda reina como maior economia, mas logo logo a China vai passar. Os Estados Unidos realmente foi o liberalismo econômico que desenvolveu os Estados Unidos, que fez os Estados Unidos crescer, ser essa grande potência. Então eu vou colocar alguns pontos aqui para ver se realmente o liberalismo econômico funcionou nos Estados Unidos, ou foi um protecionismo, ou foi o governo planejando a economia e não existiu essa história de liberalismo econômico nos Estados Unidos. Por quê? Logo quando os Estados Unidos, as 13 colônias, declarou a independência da Inglaterra, lógico que as 13 colônias foram ajudadas pela França, que a França tinha uma rivalidade com a Inglaterra, que sozinho, eu não acredito que as 13 colônias conseguiriam ter independência da Inglaterra e Estados Unidos. A Inglaterra era uma potência econômica na época, teve lá a ajuda da França. Só que o norte das 13 colônias, depois que eles conseguiram independência, eles tinham visão diferente. As colônias do norte queriam se industrializar, eram as manufaturas, não queria apenas ficar na questão escravocrata, produção agrícola, agropecuária, algo que a gente já conhece aqui no Brasil. Enquanto que o sul era mais escravocrata e queria a produção agrícola a todo custo, porque no sul eles acreditavam que desenvolver o país, que enriquecer era fazer igual o Brasil, vender commodities e comprar manufaturas da Inglaterra. Então ele não preocupava em ter uma indústria forte, enquanto que o norte não, o norte já se preocupou em industrializar, fazer manufaturas e conseguiu avançar muito. Tanto é que na guerra civil dos Estados Unidos, o que fez o norte levar vantagem foi essa questão. Eles tinham mais estruturas para poder manter uma guerra por mais tempo, porque eles tinham uma indústria, tinha indústria armamentista, de armamentos, então tinham muito mais recursos para uma guerra do que o sul, as colônias do sul, as antigas colônias do sul. Então foi um dos fatores que contribuiu, que fez que o norte vencesse. Ainda bem para os Estados Unidos, né? As 13 colônias, que depois dessa vitória os Estados Unidos não parou mais. Então você já vê ali que já numa primeira parte, principalmente o norte, sempre teve uma questão de proteger suas manufaturas, principalmente com um grande idealizador dos Estados Unidos, que é o Alexander Hamilton. Ele está, acho que é presente na nota de $10. Então foi um grande idealizador, pensador, que os Estados Unidos tinham que proteger suas manufaturas, tinham que se industrializar, porque ele via, era um cara visionário, sabia que a Inglaterra estava louca, estava começando ali a Revolução Industrial, a questão das manufaturas, e sabia que as manufaturas eram o futuro, e que iria fazer a América ser esse grande país que é hoje. Então essas ideias fortaleceu muito, principalmente o norte, lá das colônias, e com isso os Estados Unidos, depois do meado do século XIX, começou uma expansão enormemente, tomou várias terras do México,
pagou uma baixa indenização para o México, aumentou o seu estado, planejou cada estado. Se você for olhar o mapa dos Estados Unidos, tudo ali você vai ver planejamento central. Não é coisa de iniciativa privada. O desenho dos estados, como foi repartido. Então você vê fortemente o Estado americano projetando a economia, sendo o organizador central da economia. Então fica difícil você dizer que foi o liberalismo econômico, já começa com essas medidas. O Estado protecionista ali das antigas colônias britânicas do norte ali, das colônias do norte, teve a questão da expansão. Você olha o próprio mapa dos estados, você vê a divisão, porque teve um órgão central, planejador, planejando tudo isso. Não foi por acaso. A tomada das terras do México foi um absurdo, cara. Na Califórnia, tomaram a terra da Califórnia e logo em seguida descobriram ouro. Teve a grande corrida para o oeste. O governo fez muitas estradas de ferro, também teve a questão dos empresários, da iniciativa privada também fabricar, mas o governo americano em nenhum momento ele se omitiu, ele planejava a economia. Tanto é que na virada do século XIX para o XX, os Estados Unidos já era uma grande potência mundial, ali acho que já batia de igual com a Inglaterra. Quando o Henry Ford, reuniu recursos para fabricar carros, montar sua fábrica de carros, os Estados Unidos também apoiou o governo americano. Por quê? Como assim o governo americano apoiou? Porque imagina, se eu vou montar uma fábrica de carros, naquela época não existia carros, foi um grande invento automotivo. Se você precisa? Você precisa de estradas, pavimentar estradas, abrir novas estradas, adequar a situação das estradas, porque antigamente era carroça, cavalo, bicicleta, nem sei se tinha bicicleta naquela época, então não tinha automóveis. O que o governo americano ele incentivou a construção de estradas, pavimentou estradas para melhorar o transporte, para poder dar um incentivo, incentivou pesquisas em questão de descobrir fontes energéticas, porque você vai ter um motor, você precisa de fontes energéticas. Então tudo ali é a mão dos Estados Unidos ali, já no início do século XX. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi um país muito beneficiado por esse ocorrido da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ele ficou vendendo produtos tanto para a Inglaterra quanto para a Rússia na guerra. Então ele meio que vendia produtos. Então houve uma procura muito grande por recursos. Os Estados Unidos fabricou muitos produtos e exportou. Então os Estados Unidos foi muito beneficiado durante a Segunda Guerra Mundial. Também teve a questão de fuga dos cérebros. Muitos cérebros foram da Europa fugindo da guerra, perseguição dos nazistas, acabaram indo parar nos Estados Unidos, pessoas inteligentes. Findando o período da Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, onde começou uma briga, quem ia ser o sistema que ia vencer, se ia vencer o sistema capitalista ou socialista. O governo americano injetou bilhões e mais bilhões de dólares para poder fomentar as tecnologias. E investiu pesado para o homem poder ir à Lua. Olha o quanto de tecnologia ali, questão da computação, satélites e entre outros, tudo o governo americano. Ali você não viu iniciativa privada planejando, não, a gente vai investir aqui para inventar o computador, para inventar o sistema de satélite, para no futuro vir a internet, vir a questão do GPS. Tudo ali foi o governo americano incentivando, gastando bilhões e bilhões de dólares para tudo isso acontecer, para que no futuro, lá na década de 70, 80, começasse a vir os grandes empreendedores dos Estados Unidos, como o Bill Gates, Steve Jobs, agora o Elon Musk. Então o Elon Musk só existe, não é por causa da iniciativa privada, porque lá em 1950, final de 1940, começou a Guerra Fria, os Estados Unidos fez muito, o governo investindo. Os americanos têm um orçamento lá do Pentágono, que tem a DARPA, que é o setor de tecnologias, bilionário, bilhões e bilhões, todos os anos tem investimento em novas pesquisas, novas tecnologias. Então o governo americano incentivando, isso foi assim lá durante a Guerra Fria, acabou a Guerra Fria, a mesma coisa, o governo americano nunca parou de incentivar a indústria, de investir em tecnologias. O governo americano proibiu a exportação de petróleo dos Estados Unidos. Olha só, você começa a estudar a história dos Estados Unidos e começa a colocar contraponto, a analisar fato, ver, você não consegue enxergar ali nos Estados Unidos um liberalismo econômico, é impossível você ver um liberalismo econômico. Os Estados Unidos se tornou essa potência fazendo protecionismo,
investindo em ciências e tecnologias, inovações tecnológicas, fazer o imperialismo, mandando no mundo. Teve a questão da sua moeda, o dólar, lá no consenso de Bretton Woods, que acabou sendo a moeda referência, e por causa dele ter essa moeda como o dólar, dá vantagens para ele significativas, então ele já sai muito à frente de qualquer outro país no mundo. Então, olha quantos fatores que a máquina pública forte, o governo, planejador central forte, que faz um país não ser uma potência econômica mundial. O que complicou um pouco é que a partir dos anos 70, os Estados Unidos começou a adotar uma política meio ideia de neoliberalismo lá com, acho que é o Ronald Reagan. Então isso acabou meio que complicando lá os americanos, mas eles viram recentemente que essa ideia de neoliberalismo, tentar um novo liberalismo, não dá certo, porque a China não tem nada de liberalismo. Graças a essa fracassada dos Estados Unidos a partir dos anos 70, que o Estado não foi tão organizador assim, que a China começou a subir e já é uma grande potência. E não tem como parar mais a China. É por isso que o Biden anunciou um plano trilionário para salvar a economia. Foi assim em 2008, com a crise. As 3 maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos ia quebrar. Os Estados Unidos foi lá e salvou elas para não quebrar. A Ford, a GM e a outra que eu não esqueci o nome dela. São 3 empresas. Vários bancos o governo americano salvou. O governo americano investe em pesquisa. Agora está dando para o Elon Musk a chance dele ser um grande empreendedor, porque ele vai melhor distribuir a tecnologia que o governo americano fez esse investimento. Então fica difícil você atestar o liberalismo econômico desenvolveu os Estados Unidos. É muito complicado porque logo recém, quando os Estados Unidos declaram a sua independência da Inglaterra, o norte já começa um sistema de protecionismo com Alexander Hamilton, um grande pensador americano. Na verdade ele não era americano. Ele planejou a economia, não, tem que ser assim, nós temos que ter manufaturas. Depois veio a expansão para o oeste. O governo americano investindo, depois no século XX, várias vezes você vê a presença escancarada do governo americano, depois da Segunda Guerra Mundial. Você vê escancarado o governo americano investindo, planejando a economia, com várias pesquisas. É por isso que os Estados Unidos têm esses grandes empreendedores. Agora vai ser o Elon Musk, mas graças aos americanos. A vacina lá da Pfizer, americana, só é possível que lá nos anos 2000, acho que nos anos 90, 2000, o governo americano, preocupado em ter que dizia que o Oriente Médio está fabricando uma arma biológica, ele começou a investir nessa questão do RNA lá. Então agora só foi pegar e usar, e por isso que a Pfizer conseguiu desenvolver rapidamente essa tecnologia, porque já tinha uma base pronta ali. Então o segredo é o governo planejar, não dizer que o governo vai tirar a iniciativa privada, é uma parceria para fortalecer a iniciativa privada. Os Estados Unidos ensinou isso para o mundo durante o século XIX, o século XX, agora no século XXI. Os Estados Unidos é isso, é planejamento central, não tem como você dizer. Como é que você diz que a medida lá contra o México, isso é liberalismo, tomar a terra do México? A medida protecionista do Alexander Hamilton, isso é liberalismo? Lá no caso da Ford, que incentivou abrindo estradas, fazendo estradas, pavimentando, isso é uma medida de liberalismo? Depois da Segunda Guerra Mundial, aceitou um monte de cérebros e fez esses cérebros trabalhar para o governo americano. Isso é liberalismo? Investimentos em várias tecnologias. Tem a questão da vacina lá sobre o RNA. Isso é liberalismo econômico. Você vê ali a presença dos Estados Unidos. Então, o liberalismo econômico nos Estados Unidos, eu não vejo como que foi o fator determinante que fez os Estados Unidos da América se desenvolver e ser essa potência. E sim um Estado protetor, protecionista, investidor, planejador, junto com a iniciativa privada para levar os Estados Unidos da América a ser uma grande potência econômica, tecnológica. Os Estados Unidos também é uma grande potência agrícola. Ali tudo planejamento. Dá para o Brasil ser uma potência agrícola e uma potência tecnológica. Basta seguir os passos dos Estados Unidos. Não na questão de ser um país imperialista, invadir os outros, tomar terra. Nada disso. Dá para enriquecer sem fazer tudo isso. A China está enriquecendo sem fazer tudo isso. Sem invadir país, sem destruir país. Apenas o governo planejando a economia. Sendo o principal agente da economia, o fomentador da economia.
Então o que eu tinha para falar sobre o vídeo era isso, sobre o liberalismo econômico, onde deu certo. E o primeiro país que eu analisei, que eu citei alguns pontos que eu não vejo, foi os Estados Unidos. Então quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página no Facebook, Hércules Teixeira, Desalida Brasil, e seguir lá no Twitter, eu agradeço.